Olá, Boa noite, doutor boa Marco, tudo noite. bem? Tudo bom? Tudo certinho, deu tudo certo aí, né? Ó. Esse negócio de Instagram, eu não sei não. Tá estreando hoje, gente, nas lives do Instagram. Vamos lá. Gente, o doutor Marco, ele é diretor da Clínica Vilara. Ele é mestre e doutor em ginecologia e obstetrícia pela UFMG. Ele é pós-doutor em medicina reprodutiva pela Universidade de Valência, na Espanha, e diretor científico da Sojimig. Certinho? Perfeito. Doutor Marco, nós temos várias perguntas aqui. Você Uhum. quer começar com alguma explicação antes ou a gente já pode partir direto para as perguntas? Eu acho que a gente pode fazer bate-papo, né? Ao invés de eu ficar falando, que eu falo muito, entendeu? Se você deixar eu falar, eu vou até amanhã. Então, a gente vai, à medida que for respondendo as perguntas, a gente vai falando, né? Ótimo. Então vamos começar. Quais são as principais causas de infertilidade feminina e masculina? Ok. Então, quando a gente tem um casal infértil, e aí é interessante a gente definir o que é um casal infértil, né? Um casal infértil a gente vai utilizar como um critério a idade da mulher. Então, quando a mulher tem menos que 35 anos de idade e ela está tentando, esse casal está tentando uma gravidez há mais ou menos um ano, ou um pouco mais de um ano, esse casal então é considerado infértil e deve procurar a ajuda ou do ginecologista inicialmente ou então já de um especialista. Agora, se a mulher tem mais que 35 anos, de 36 para cima, a gente não deve esperar mais que 6 meses, porque o tempo, acho que hoje a gente deve conversar sobre isso, o tempo para a mulher é fundamental para as taxas de sucesso. Então, as taxas de gravidez elas estão diretamente relacionadas com a idade. Quanto mais jovem a mulher, maiores as chances de gravidez. Então, após esse período de um ano, para menores de 35 e 6 meses para depois de 35, eles devem procurar um especialista e procurar a causa. Normalmente a gente fala que as causas elas são bem democráticas, é mais ou menos 40% só com a mulher, 40% só com o homem, em 10% tem uma causa mista, tem um probleminha com a mulher e um probleminha com o homem, e em 10% a gente não sabe a causa. É o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, uma sigla que a gente chama de ISCA. Né? Então, dentre as causas femininas, as causas mais importantes, nós tínhamos assim antes disparado problemas de trompa, depois dificuldade de ovulação, que aí seria o ovário policístico, a principal causa, depois vinha endometriose e depois vinha idade. Hoje a gente tem visto que não, idade tem subido. Então hoje a gente coloca já como problema de maior importância a trompa, depois idade, depois as demais causas. No homem é mais simples, né? O homem, eu brinco que o homem é igual motor de Fusca, né? Qualquer um resolve e mulher é uma coisa mais complicada. O homem é alteração seminal. A alteração seminal mais comum no homem é a alteração da motilidade. Quando a gente analisa um sêmen, existem três fatores importantes para nós: a concentração, a motilidade progressiva e a forma dos espermatozoides. Dentro desses daí, a alteração mais comum que nós encontramos é a motilidade. Quer dizer, o homem tem que ter uma concentração de espermatozoides móveis progressivos que seja suficiente para que esse espermatozoide consiga passar pela vagina, útero e trompa para encontrar com o óvulo. Então, uma das alterações mais comuns é uma baixa porcentagem desses espermatozoides. Né? Ok. É, existem sinais ou sintomas físicos que sejam perceptíveis, que podem levar a pessoa a entender que ela é infértil? Tanto a mulher quanto o homem? Nada, né? Tirando a endometriose, que aí poderia provocar algum sintoma, né? A grande maioria é assintomática, passa desapercebido. Para você ter uma ideia, existe um probleminha na trompa, que seria ou a obstrução ou a fixação da trompa, que ela é provocada por um bichinho, por um micro-organismo que chama clamídia. Esse bichinho, normalmente, ele é transmitido através de relação sexual. E, normalmente, em 70% dos casos, esse bichinho sobe, provoca uma endometrite, uma inflamação dentro do útero, depois uma salpingite, que é uma inflamação, uma infecção na trompa, e em 70% é assintomático. Então, a mulher às vezes chega no consultório,
com um probleminha de trompa. Na hora que a gente identifica que as trompas estão obstruídas ou tem algum processo de fixação, aderência, a gente faz o teste, dá positivo, fala assim, mas eu nunca senti nada. E é verdade, 70% das vezes é assintomático. Complicado. Entendi. É, já que não tem sintomas, existem cuidados, alimentos, qualquer outra técnica que pode ser usada para ajudar na fertilidade, para não se tornar uma pessoa infértil? Então, cuidados. Eu acho que esse aí é a coisa mais importante que tem. Então, primeira coisa, na década de 60, com o advento da clínica, houve uma liberação sexual. E essa liberação sexual fez com que a mulher pudesse manter relação sexual com um risco praticamente zero de ter uma gravidez indesejável, né? E isso foi um grande boom para a reprodução, porque elas começaram a ter relação sexual sem métodos de barreira, que existiam já na época, né? O diafragma, a camisinha, né? O preservativo existia na época. Elas deixaram de utilizar isso, né? E começaram a usar a pílula, pensando única e exclusivamente na gravidez indesejada. E aí, então, elas deixaram de engravidar, mas elas começaram a ter as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. E uma das causas de problema de infertilidade é o problema de trompa, né? Da infecção, essa tal da salpingite, que é provocada por clamídia e gonorreia, na sua grande maioria das vezes. Então, um dos cuidados que a gente recomenda é que mesmo aquelas mulheres solteiras que estejam tendo relação sexual não com um parceiro fixo, elas têm que usar preservativo, quer seja feminino, quer seja masculino. E hoje em dia, para você ter uma ideia, saiu um trabalho interessantíssimo da OMS dizendo que a promiscuidade sexual já não é mais o fato de você ter relação sexual com mais de 5, 10 no ano, como a gente imagina, né? Promíscuo é aquele que tem relação sexual com 5, 6 pessoas no ano. Não. A OMS coloca que é tudo em escala, né? Então, a OMS fala que se você tem relação sexual desprotegida com 2 parceiros diferentes ao longo de um ano, teoricamente você está tendo relações sexuais promíscuas. Mas como isso? Você tem que imaginar que você teve relação com 2, mas esses 2 parceiros podem ter tido também relação com mais 2, e com mais 2, e com mais 2. Então, é nível de escala. Então, se você tem relação sexual com 2 pessoas diferentes no ano, teoricamente você já está correndo risco de ter uma doença sexualmente transmissível. Interessante isso, né? A É. gente não pensa na escala, né? A gente acha que aquele parceiro que está tendo relação com a gente está tendo só com a gente, mas ele também pode estar tendo nesse momento só com a gente, mas pode ter tido já com outros ao longo do ano. E a gente, por tabela, se ele não se previne, a gente está tendo relação sexual com essas pessoas também. Então a gente está em risco, né? Isso é um cuidado que eu acho fundamental. O outro cuidado, falando em revolução, teve a Revolução de 60, que liberou relação sexual. O outro cuidado é a idade, né? É não descuidar da idade. A mulher é diferente do homem. Não tem jeito de falar que a mulher é igual ao homem. Principalmente do ponto de vista orgânico, né? Do ponto de vista reprodutivo, a mulher é muito diferente do homem. Imagina que o homem, ele não produz espermatozoide quando nasce. E ele começa a produzir na puberdade. Então eu posso ter 60 anos de idade, que meu espermatozoide mais velho ele vai ter em torno de 60 a 90 dias de vida. Agora, a mulher já nasce com os óvulos formados. A mulher, ela forma os seus óvulos no 5º mês de gestação, quer dizer, com 20 semanas de gestação, a mulher já formou todos os seus óvulos, e aí depois ela vai apenas consumir esses óvulos. Quer dizer, então os óvulos têm a idade da mulher. Então, um cuidado que eu recomendo muito hoje em dia, já que a técnica é muito segura, é o congelamento de óvulos, enquanto ainda jovem, né? Que seria um excelente cuidado. Agora, com relação à nutrição, eu adoro essa questão, porque eu tinha um professor que eles estão tentando emplacar esse negócio de vitamina e tudo há muitos anos, né? Quando eu era estudante, já tinha esse papo já. E uma vez eu perguntei para um professor o que ele achava sobre a suplemento vitamínico, as vitaminas, né? Sobre a saúde da mulher naquela época era idosa. Nessa época a gente estava fazendo reposição hormonal em quase todas as mulheres. Todas as mulheres que entravam na menopausa, a gente tinha que entrar com hormônio porque, teoricamente, o hormônio seria bom para todas as mulheres. Hoje a gente já sabe que não é para todas, né? Algum grupo se beneficia com isso.
Bom, e surgiram alguns trabalhos falando que essas mulheres, como o intestino já estava mais velho, então tinha uma menor absorção de vitaminas, né? Então já começava já a falar que tínhamos que dar suplemento alimentar para essas mulheres. E aí eu levantei minha mão e perguntei para o professor, professor, o que o senhor acha de suplemento vitamínico para as mulheres nessa fase de climatério? Ele falou, Marco, excelente pergunta. Essa pergunta é ótima, porque a vitamina ela é muito boa. Ela tonifica, fortifica e do mesmo jeito fica. Fiquei com isso, eu fiquei com isso na cabeça e em reprodução hoje em dia também chegou essa moda. Então agora tem que tomar vitamina. Porque se você não toma vitamina, você não vai engravidar, porque senão o seu óvulo vai ficar ruim, o espermatozoide vai ficar ruim, né? O espermatozoide que é ruim, aí você toma suplemento vitamínico para melhorar. O óvulo que já está meio velhinho, já está meio gasto, toma vitamina que vai melhorar, vai rejuvenescer, né? Como se fosse possível a gente rejuvenescer alguma célula do nosso corpo, né? Seria muito bom esses tratamentos anti-aging que existem, né? Que são maravilhosos, né? Você rejuvenesce a célula, então a gente chegaria fácil aí aos 200, 300 anos, né? Só tomar esses remédios. Então, em reprodução agora está tendo um boom aí de suplemento alimentar. E para a gente raciocinar, né? Quais são os países, né, onde mais se nascem crianças? São os países onde as pessoas têm recursos financeiros para comprar suplemento vitamínico e deixar lá do lado do prato e comer na hora da refeição ou no café da manhã? Ou são os países mais pobres, onde as pessoas mal têm um arroz e uma farinha para comer? Né? Nós não precisamos ir para outros países, não, que é Índia, países africanos, China. Vamos para Belo Horizonte. Quais são os locais onde são mais populosos em Belo Horizonte? São os bairros nobres ou são os bairros mais simples, né? Os aglomerados, né? É onde o pessoal engravida mais cedo. Não é onde tem melhor nutrição, né? Claro que a nutrição é bom para a saúde em geral, mas daí existir alimentação que melhore ou a fertilidade ou corrija a infertilidade, como tem se dito na internet, e alguns nutrólogos e nutricionistas têm dito, isso não tem nenhum cabimento, não tem nenhum valor, nenhuma comprovação científica sobre isso. Ok. E aí me Mito, desculpa que eu então. fico nervoso. As pacientes É, sabem. Se tiver alguma paciente me assistindo, ela sabe. Quando elas falam isso, eu fico vermelho. Quando eu fico bravo, eu fico vermelho. Aí elas falam, não, doutor, você ficou até vermelho. Eu falei, mas porque isso me irrita, porque a desinformação é muito ruim para o paciente, né? Cria uma sim, mistificação muito ruim, né? E a gente vê que é puramente interesse econômico, infelizmente, né? sim. Mas na internet você acha receita mágica para quase tudo, né? Então, Eu posso contar caso? pode. Pode contar. Então eu tenho um caso aqui que se ela estiver assistindo vai ser legal. Eu tive uma paciente que ela tinha, quando ela chegou para mim, ela tinha 42 anos de idade. E ela tinha vindo de 3 ou 4 tentativas em outra clínica. E aí ela chegou lá, assim, meio jururu e tal. E aí ela falou, doutor Marco, eu vim aqui porque eu vou fazer minha última tentativa. Aí eu falei, tudo bem. Eu vou ser bastante sincero com você. Nós vamos fazer o tratamento. Se os embriões forem de má qualidade, eu vou virar para você e falar assim, olha, os embriões não estão de boa qualidade. E se não engravidar, nós vamos parar o tratamento. Eu falei com ela que eu ia ser muito sincero com ela. E aí ela falou, então tá bom, então vamos fazer. Aí nós fizemos o tratamento, os embriões maravilhosos. Aí eu virei para ela, ó, os embriões estão ótimos. Vamos transferir? Não. Aí transferimos, não engravidou. Voltou mais jururu ainda. E aí virou para mim e falou, doutor, como é que o senhor me explica isso? Os embriões estavam lindos, eu não engravidei. Eu falei, olha, acontece. Né? O bom é saber que os embriões são bons, então dá para a gente insistir. Se os embriões estivessem ruins, não daria para a gente insistir. Aí ela virou para mim e veio com a máxima, né? Ela virou para mim e falou assim, mas doutor, então tá. Então, o que o senhor acha do inhame? Aí eu falei, inhame? Aí ela é um inhame. O que o senhor acha do inhame? Eu falei, eu particularmente não gosto. Ela falou, não, doutor, é para fertilidade. Porque eu li na internet que comer inhame é bom para a fertilidade. Eu falei, olha, não tem nada comprovado cientificamente, não tem nenhum trabalho em que um grupo comeu inhame e fez FIV e outro grupo não comeu inhame e fez FIV. Né? Não existe esse trabalho científico. Agora, se você gostar do inhame, come inhame. Né? O inhame é muito bom. Né? Ela falou, então tá. E aí ela voltou.
E ela aprendeu na internet um tanto de receita com inhame, suco de inhame, aí fazia suco de inhame, suco laranja com inhame, morango com inhame, comia inhame, uma festa de inhame, né? Aí eu virei para ela e falei assim, olha, se você engravidar e falar que foi um inhame, nós vamos brigar. Aí tal, fizemos o tratamento. Não é que a criatura engravidou. 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 E ela entrou e engravidou de gente. Aí eu ainda virei para ela e falei, ó, você pode até falar que você comeu inhame, mas você vai falar que você fez tratamento comigo? Não é possível que você não vai falar que fui eu. Ela falou, não, doutor, vai deixar que eu falo que foi o senhor e que eu comi inhame. Eu falei, então tá bom, não tem problema. Se funcionou, né? Cara, não pode atirar o mérito do médico, pelo amor de Deus. Ai, ai. Continuando aqui, doutor Marco, você citou duas coisas aí em relação à idade da mulher, que ainda Uhum, influencia muito, que não pode deixar muito para frente. Tem uma idade, mesmo que essa idade hoje em dia seja uma idade mais avançada, que as mulheres ainda consigam ter filhos, um pouco mais velhas, qual seria a idade segura ainda para uma mulher, mesmo que não tenha nenhum problema de fertilidade conhecido, para ela, é seguro ter filho até essa idade? É mais tranquilo? uhum. Bom, as coisas mudam bastante. Eu, quando eu entrei na faculdade, né, outro dia, a primigesta tardia, quer dizer, aquela mulher que engravidava pela primeira vez tarde, era 30 anos. Aí, quando eu terminei a residência, era 35 anos. E hoje a gente parou de colocar um limite, porque lá na clínica, para você ter uma ideia, a idade média das mulheres em tratamento é em torno de 37 anos e meio. Então, o que que a gente tem visto nos últimos anos, né, em termos de ciência, ok? Tudo baseado na ciência, não é achismo, não. Nós temos visto que a idade, por si só, ela já não é mais um critério de mau prognóstico obstétrico. Claro, claro, que algumas complicações elas são mais frequentes na mulher depois dos 40 anos, como o diabetes gestacional, que é um diabetes específico da gravidez, e o aumento da pressão, a hipertensão específica da gravidez, né? Que também a mulher é normotensa, tem a pressão normal e tem maior chance de subir essa pressão durante a gravidez. É mais comum acima de 40 anos. Mas hoje a gente tem visto muito mais uma associação com qualidade de vida e saúde prévia, né, que a gente chama de patologias prévias, né? Isso interfere muito mais do que a idade, porque às vezes eu tenho uma paciente aqui de 40 anos que ela é ativa, não é sedentária, pratica esporte, ela não é obesa, né? Com isso ela tem uma boa saúde. Ela tem um futuro obstétrico, né? Um prognóstico obstétrico muito melhor do que aquela jovenzinha que é obesa, já tem um probleminha já de diabetes, ou um pré-diabetes, né? Já uma intolerância à glicose. Então, acaba que a idade, por si só, como fator de risco, já não é tão importante como era antigamente. Nós temos tido muita casuística já na mulher acima de 35 anos e a gestação tem evoluído bem. Do ponto de vista ético, né, o Conselho Federal de Medicina, em 2013, pela primeira vez, ele estipulou um patamar de idade, que era 50 anos. Então, não se poderia fazer tratamento em mulheres acima de 50 anos, porque isso aumenta a taxa de mortalidade materna. Mas isso foi considerado como inconstitucional. E, de fato, é. Então, mulheres que queriam engravidar, tinham boa saúde e tinham idade acima de 50 anos, elas entraram com recurso alegando que isso seria inconstitucional, porque a mulher, a pessoa, o ser humano, ele tem direito de fazer o que quiser com a sua saúde, assumindo os riscos, né? E aí caiu em 2017. Então, em 2017, existe uma orientação para que se tenha a gestação até 50 anos. Mas aquelas pessoas que desejam ter a gestação acima de 50 anos, desde que tenham boa saúde, tenham um médico acompanhando, um obstetra, para a gente referenciar, nós podemos fazer o tratamento nelas. Ótimo. E outra coisa que você comentou também foi em relação ao congelamento de óvulos. Caso a mulher congele os óvulos, aí passou da idade fértil, decidiu mais lá na frente ter um bebê, ela mesma consegue fazer a gestação? Como que funciona? Que ela Ah, não totalmente leiga. boa pergunta, excelente pergunta. É uma dúvida que o pessoal tem, porque o pessoal, às vezes, congela óvulo e acha que depois
a gente pega o óvulo e coloca dentro do útero e ela tem relação sexual e engravida. Não. Uma vez que a gente congela o óvulo, nós vamos ter que recorrer à fertilização in vitro. Então, fertilização in vitro, o conceito, né, é a fertilização do óvulo fora do corpo humano. Então, nós vamos pegar esse óvulo, o marido colhe o sêmen, ou o parceiro colhe o sêmen, por masturbação, né, como se fosse fazer um espermograma. Nós, no laboratório, a gente coloca os dois gametas juntos, formamos embriõezinhos e aí colocamos os embriõezinhos dentro do útero. Aí é interessante. Aí você falou assim, tá, e como é que é esse negócio? Ela congela o óvulo e depois coloca dentro do útero? Na idade que ela quiser, né? Agora, nós vamos ter que respeitar a idade do óvulo. Também isso é uma coisa interessante. A legislação nacional, né, o Código de Ética, na verdade, nós não temos legislação, nós temos o Código de Ética Médica de 2017, que é o vigente, preconiza que o número de embriões a ser colocados dentro do útero, ele tem que ter relação com a idade do óvulo. Então, se eu congelei esses óvulos antes dos 35 anos, eu vou poder colocar dentro do meu útero depois, no máximo, 2 embriões. Se eu tiver entre 36 e 39 anos, eu vou poder colocar dentro do meu útero 3 embriões. E se eu já tiver congelado esses óvulos acima de 40 anos, eu posso transferir até no máximo 4 embriões. Por que isso, né? Número cabalístico assim? Não. É tudo baseado em estatística. No Brasil, desde 2009, existe um órgão dentro da Anvisa que se chama CISEMBRE, ao qual nós reportamos todos os resultados de todas as clínicas de reprodução. Todo ano a gente tem que reportar, enviar os dados para lá, e eles têm um banco de dados único do Brasil, e com isso eles têm estatísticas. Então, assim, quando se transfere tantos embriões, a chance de ter gemelar é tanto, a taxa de gravidez é tal. Então, baseado nisso, para que a gente tenha as maiores taxas de gravidez com a maior segurança para o casal possível, questão de gemelaridade, foi proposta essa regra, 2, 3 e 4. Quando nós fazemos isso, nós fazemos com que a chance de engravidar de 2 seja de 15% e a chance de engravidar de 1 seja de 85%, em qualquer faixa etária. Isso porque quanto mais velha a mulher fica, teoricamente, piora a qualidade dos embriões. Então, a gente tenta compensar essa pior qualidade dos embriões com maior quantidade. Então, por isso que se permite transferir mais embriões à medida que a mulher vai mudando de faixa etária. Eu respondi? Ok. Deu para responder? Não, respondeu. Anticoncepcional e outros medicamentos atrapalham a fertilidade? Isso também é ótimo também. Tomar pílula desde jovenzinha é bom ou é ruim? Tem umas que acham que é bom, tem outras que acham que é ruim. Aí vamos falar dos dois que eu escuto no consultório, né? Acha que é bom, porque está economizando óvulo. Teoricamente, você não está ovulando, então você não está gastando os óvulos. Então, isso seria também um segredo de longevidade, que não faz sentido, né? A gente vê que as mulheres continuam entrando na menopausa por volta dos seus 47, 48 anos, 50 máximo, mesmo tomando pílula, porque a pílula já existe desde a década de 60. Então, isso não procede. Agora, a pílula contraceptiva, ela diminui a fertilidade, porque enche de hormônio o corpo e isso faz com que os ovários fiquem preguiçosos e eles deixem de funcionar. Não é verdade. Não é verdade. O que a pílula faz é mascarar um problema de fertilidade. Eu falei que a primeira causa de infertilidade é um problema de trompa. O segundo problema de infertilidade, hoje em dia, é a idade. E o terceiro é problema de ovulação. Um dos sintomas da idade, do efeito da idade sobre os ovários e da falta de ovulação sobre os ovários, é que o ciclo altera. O ciclo menstrual altera. Então, se eu não ovulo, eu não menstruo regularmente. Menstruar regularmente para nós é quando a mulher tem um ciclo entre mais ou menos 25 e 35 dias. Se a mulher tem ciclos entre 25 e 35 dias, nós temos 85% de chance de acertar que ela esteja ovulando regularmente. Agora, se escapa desse intervalo, 25 a 35, grande chance de ela não estar ovulando. Se ela toma pílula, ela menstrua regularmente, a cada 28 dias. Ela suspende a pílula e vem a menstruação. Então, ela acha que ela está ciclando direitinho. E nós perdemos a oportunidade de fazer o diagnóstico desse ciclo anovulatório.
O primeiro sinal de envelhecimento do ovário não é subida de hormônio, não é infertilidade, é encurtamento do ciclo. Então, a mulher fala, olha, eu tinha menstruação a cada 28 dias. E agora, de uns 6 meses para cá, doutor, eu estou tendo menstruação a cada 22, 23 dias. Pois isso é um mau sinal. Isso quer dizer que os ovários não estão funcionando bem. A pílula mascara isso. Então, a pílula ela não é causa, mas ela mascara uma dificuldade que a gente poderia atuar mais cedo, mais precocemente. Ok. Em relação a outros medicamentos, genericamente, que sejam esses medicamentos corriqueiros que a gente usa para dor de cabeça, ou remédio para pressão, remédio para ansiedade, algum outro remédio tem comprovação que interfere na fertilidade? Não, os únicos são antidepressivos, que alguns antidepressivos eles podem até levar a uma coisa que a gente chama de galactorreia, né? Uma saída, uma secreção de leite pela mama, porque ele pode aumentar a prolactina, que é um hormôniozinho que a gente produz aqui na hipófise que controla a amamentação e que interfere na ovulação. Então, tirando esses aí, o resto é mito, não procede. Ok. Quando que o casal deve procurar um médico especialista em reprodução humana? Ah, eu já soltei essa, né? Então vamos repetir, É, porque isso é um ano. importantíssimo. Abaixo de 35 anos, 1 ano de tentativa sem sucesso. Não adianta, pelo amor de Deus, vir com 2 meses de tentativa querendo fazer exame. É bobeira. Nós temos que imaginar que existe uma coisa que chama probabilidade acumulada. Por que a gente fala 1 ano, né? Boa, vamos lá. Por que a gente fala 1 ano? Espera 1 ano para vir. É maldade? Não, não é maldade, é estatística. Cada vez que a mulher namora no período fértil, ela vai ter cerca de 18 a 20% de chance de conseguir uma gravidez. Pouco, né? Eu brinco que se a mulher é solteira e o pai é bravo, é 100% de chance de engravidar quando ela tem relação no período fértil. Agora, casou e quer neném, é 18%. Contenta-se com isso e tá bom demais. Quer dizer, cada vez que namora, tem 82% de chance de dar errado. Então tá bom. Então tem 18%. A insistência, a persistência vai aumentar a chance. É simples. Você pega um dado e quer o número 6. Cada vez que você joga esse dado, você tem uma possibilidade em 6 de acertar o 6. Mas quanto mais você joga o dado, maiores as chances de conseguir o 6. Correto? Reprodução é a mesma coisa. Eu não tenho problema nenhum. Meu ovário está bom, meu útero está bom, minha trompa está boa, o sêmen do meu marido está bom. Cada vez que eu namoro, 18%. Após 1 ano, 80% de chance de gravidez. Após 2 anos, 90%. Após 3 anos, 95%. Quer dizer, em 1 ano, 80%, em 3 anos, 95%. Se você não engravidou em 3 anos, você tem um problema. Você ou seu marido tem um problema, é impeditivo e nós vamos precisar fazer fertilização in vitro. Isso é uma regra clássica. Não tem jeito. Tá. E a menina e a mulher, depois dos 36 anos, a gente recomenda 6 tentativas. Porque vai chegar um platô de 35%, 40% de chance de sucesso, e aí já não dá mais para esperar, porque isso pode comprometer o prognóstico do tratamento. Ok? Ok. Falando dessa questão de quando procurar também, existe uma idade ideal para fazer esses exames sobre a fertilidade? Por exemplo, não tô tentando ter filho agora, não sei quando quero ter filho, mas tenho medo de ser infértil, aí quando eu decidir ter filho, ser tarde demais. Devo procurar um... Check-up. Ai, meu Deus do céu. Não, que medo que eu tenho disso. Não, não pode, não pode. Porque a gente fala que a reprodução, ela repousa sobre um tripé. São 3 exames básicos. Que quando a gente faz esses 3 exames, nós vamos conseguir fazer diagnóstico de 90% das causas de infertilidade. Lembra que 10% vai ser infertilidade sem causa aparente. Um exame é o espermograma. Esse daí o homem fazer não tem problema nenhum, porque não dói, né? Não é invasivo, não tem problema nenhum. Pode fazer, não tem problema. E com isso, se o casal quiser checar, 40% das causas a gente vai matar aí, no sêmen. Então, esse aí não tem problema nenhum, pode fazer. O segundo é a reserva ovariana. Eu acho legal esse daí fazer. Porque hoje nós temos visto, nós não sabemos bem o motivo disso, mas nós temos visto cada vez mais
pacientes com uma reserva ovariana reduzida. Existem teorias interessantíssimas que a gente pode comentar sobre isso. Mas nós temos visto muitas mulheres jovens com reserva ovariana baixa. Então, fazer exame de reserva ovariana, eu acho que vale a pena também. Anualmente até, com ginecologista. Principalmente se tiver história familiar positiva para falência ovariana prematura ou menopausa precoce. Aí tem que fazer mesmo, mesmo, mesmo. E existem exames hoje, por exemplo, que a gente pode fazer mesmo em uso da pílula, que não tem problema. Ele vai checar bem a reprodução. Agora, falar que nós vamos fazer o terceiro exame, que é a histerosalpingografia, o próprio nome já é feio, né? Esse exame com esse nome horroroso, cabeludo, ele é invasivo. Você vai injetar contraste iodado dentro da pessoa, pode dar peritonite, pode dar uma inflamação dentro da barriga. O paciente, às vezes, interna com dor e tem que ficar em observação no hospital até que haja uma absorção desse contraste. Então, ele é invasivo, não vale a pena. Então, fazer esse terceiro exame aí para rastreamento, para ver se eu tenho alguma coisa, não dá. E aí tem um problema, né? Tem os falsos positivos, né? Às vezes você vai lá e faz esse exame e a trompa é uma foto, não é um exame. É um exame dinâmico, mas você não está vendo a trompa. Você vai fazer um raio-x. Então, eu falo que é igual foto de passaporte. Você tira a foto do passaporte, seu cabelo está todo para cima, vai ficar lá 5 anos, pelo menos, com o cabelo para cima. Você tem o cabelo para cima? Não, nesse dia estava ruim. Então, às vezes a gente pega a trompa numa posição ruim, faz a foto e fala que essa trompa está ruim, e aí entra em pânico. Você vira para uma paciente, às vezes, solteira, e vira para ela e fala que a trompa dela está com problema, pira, né? Ela que não estava querendo engravidar, agora ela vai resolver engravidar. E aí é problemático. Uma coisa interessante que a gente começou a falar aqui, eu acho muito bom, e eu falo com os residentes que ficam lá conosco, checar a reserva ovariana hoje, para mim, a partir dos 30 anos, é fundamental. Fundamental. Antigamente, para a gente medir a reserva ovariana, a quantidade de óvulos que tem, a mulher, uma ideia, né? Ele não vai dar um número de óvulos, mas eu falo que é igual o ponteirinho do tanque, né? Se está cheio, meio ou vazio. É fundamental. Antigamente, para a gente fazer isso, a gente tinha que tirar a pílula da mulher, ela ficar um mês sem a pílula e fazer o teste. Nesse um mês, às vezes, que ela fica sem a pílula, é a hora que ela pode engravidar sem querer. Então, era muito complicado. Então, a minha geração de ginecologistas, por exemplo, não aprendeu a fazer essa verificação da reserva ovariana numa consulta ginecológica normal, habitual. Mas os jovens, a gente tem tentado falar com eles para fazer. Existe um hormônio que chama hormônio antimileriano, que ele pode ser dosado durante o uso da pílula. Ele é um bom marcador de reserva ovariana. Porque se o ginecologista atina para isso, ele vê esse problema, antes que a coisa fique mais grave, essa paciente já pode nos procurar e a gente começa esse processo de congelamento de óvulos para, se lá na frente ela precisar usar esses óvulos, ela já tem óvulos jovens e boa quantidade para lançar a mão. Ótimo. Em relação aos tratamentos para a infertilidade, quais são os principais e qual que é a taxa de sucesso? Didaticamente, a gente divide os tratamentos em tratamentos de baixa complexidade e tratamentos de alta complexidade. Então, os tratamentos de baixa complexidade são aqueles que a gente usa pouquíssima tecnologia. Quais são? Coito programado e inseminação intrauterina. O coito programado consiste em estimular o ovário, a gente vai acompanhando através de ultrassom, detecta o período fértil, eu tenho um remedinho, que é o HCG, que é um hormônio, que quando eu administro a paciente, eu sei que 36 horas depois ela vai ovular. Então, eu faço ultrassom dela hoje, 9 horas da manhã. Igual eu tive hoje um caso. 9 horas da manhã, eu vejo que o folículo dela está perto da ovulação. Eu dou esse remedinho hoje, 9 horas da manhã, eu sei que amanhã, 9 horas da noite, ela vai ovular. E vai ovular mesmo. Então, eu oriento a relação sexual nesse dia. Então, é um coito programado. Muito romântico, né? Os maridos adoram. Os maridos ficam empolados com isso, porque se sentem objeto. Agora a gente virou objeto também, viu? Como é que as coisas estão mudando ultimamente. Bom, essa é uma opção. A outra opção é a inseminação. A inseminação é a mesma coisa, estimula a ovulação. Quando eu detecto o período de pré-ovulatório, eu pego esse mesmo remedinho, ao invés de eu administrar
de manhã, eu administro à noite para que ela ovule de manhã, por exemplo. Hoje é quarta-feira, então eu peço para ela tomar hoje 10 horas da noite, e eu sei que 10 horas da manhã da sexta-feira ela vai ovular. Então eu peço para o casal ir para a clínica, ele colhe o sêmen por volta de 9 horas da manhã e em torno de 10, 11 horas da manhã a gente insemina, pega o sêmen e coloca dentro do útero. Indicações, né? Rápido, né? A coito programado é dificuldade de ovulação, ou aquele casal que está muito frequente hoje em dia, eles não se encontram muito por causa de trabalho, né? Então relação sexual é meio esporádica, então eles ficam meio sem saber quanto que eles estão tendo a relação sexual, se é um período fértil ou não, então a gente vai lá e faz o coito programado para orientar essa relação sexual no período fértil. A inseminação, fator masculino leve, então tem uma concentração quase normal, a motilidade também é quase normal, mas não é normal, então a gente vai lá e faz a inseminação, porque na inseminação o homem colhe o sêmen por masturbação, a gente pega esse sêmen, prepara, beneficia, que a gente chama, pega os melhores espermatozoides, coloca dentro da seringuinha e insemina já próximo das trompas. Em 20 segundos, os espermatozoides já estão encontrando com os óvulos. Bom, terminamos, tratamentos de baixa complexidade, taxa de gravidez, em torno de 18% a 20%. Você vê que é quase igual a namorar em casa no período fértil. Porque nós estamos contornando pequenos problemas que tiravam esses 18%. Bom, agora se a gente quiser falar em taxas de gravidez reais, boas, nós podemos lançar a mão então dos tratamentos de alta complexidade, no qual aí eu uso mais tecnologia, mais controle. Então, a gente vai lá e faz a fertilização in vitro. Fertilização in vitro, que eu já falei, fertilização do óvulo fora do corpo. Então a gente estimula a ovulação, rastreio através do ultrassom. Chega num dia que eu vou lá e falo, opa, agora está pronto. Toma esse remedinho à noite. Ao invés de inseminar, ela vem para a clínica com o marido. Eu, através de ultrassom, eu entro com uma agulhinha pela vagina, vou lá no ovário, aspiro os óvulos. Isso eu faço em 10 minutos com anestesia, com sedação, não tem dor. Enquanto ela descansa, ela recupera da anestesia, o marido colhe o sêmen por masturbação e no laboratório a gente coloca os dois juntos e depois faz a transferência dos embriões. Aí vai ser, a taxa de gravidez vai ser de acordo com a idade da paciente. Então, para ter mais ou menos uma ideia, se ela tem abaixo de 37 anos, nós podemos chegar em casos de bom prognóstico, no qual a gente tem bons embriões para transferir, a cerca de 53% de chance de gravidez. Se a mulher ultrapassa já os seus 40 anos, ela ultrapassa aí os 42, 43 anos, a taxa de gravidez é em torno de 20%. Então você vê que a taxa de gravidez ela sofre muito com a idade da mulher. Outras técnicas que aí a gente já não cabe a gente ficar falando muito aqui, mas de alta complexidade também, por exemplo, é o PGD, que é o diagnóstico genético pré-implantacional. Mas esse aí já não é só para engravidar. É buscar se tem algum probleminha com o embriãozinho, se tem alguma doença genética que você não deseja passar para o filho, como talassemia, como ela, né? Você pode buscar esses marcadores, essas mutações nos cromossomas e selecionar aqueles embriões que não têm a doença do casal. Entendi. Eu vi uma pergunta aqui, ó. Herpes masculina prejudica a fertilidade feminina? Não prejudica, tá? Pode ficar. Não. A gente tem bastante pergunta ainda. Vou tentar dar uma juntar as perguntas aqui. Vamos lá. Nós vamos ter que fazer parte 2. Provavelmente. Preservação da fertilidade. Você citou congelamento de óvulos, eu não sei se tem a ver, mas Sim. Quais são as técnicas de preservação da fertilidade? Isso, é comprovado já cientificamente, é o congelamento de óvulos, né? E o congelamento de sêmen. O congelamento de sêmen é mais antigo que tudo, né? O sêmen é muito fácil de ser congelado. Além do mais, como a gente, na hora que ejacula, a gente ejacula milhões, se perdem alguns no processo de congelamento, esse congelamento não faz falta, não tem problema. Agora, já os óvulos não, eles são mais delicados. Então, eles existem desde a década de 80, o congelamento de óvulos. Mas a gente usava uma técnica que era péssima, que era o processo de congelamento lento. Era mais ou menos assim, a cada 30 óvulos guardados, você tirava um depois para fazer a fertilização. Então, não funcionava. Mas aí, em 2005, surgiu o processo de ultra rápido, ou vitrificação, que funciona maravilhosamente. A gente utiliza uma técnica lá na clínica que tem uma taxa de sobrevivência, quando a mulher tem abaixo de 40 anos, de 95% de sobrevivência. Quer dizer, cada 10 óvulos, 9 ou 10 vão sobreviver. Existe o processo de congelamento de tecidos, e aí fica mais complicado. Tecido ovariano
já está começando a ter bons resultados. Até cerca de 3, 4 anos ele ainda era considerado experimental, mas hoje em dia já se pode. Teríamos que recorrer a essa técnica em mulheres muito jovens, que ainda não tivessem ovulação, e aí então nós poderíamos extrair esse tecido, congelar e depois reimplantar na mulher. Casos de câncer, quando começou a ser utilizado, a gente viu que tinha muito risco de você retornar com células tumorais depois do tratamento. Então, ele ainda não é uma técnica muito difundida, muito realizada ainda. E congelamento de tecido espermático, tecido testicular, péssimos resultados, ainda não estamos conseguindo grandes coisas. Bom, e congelamento de embrião, né? Eu posso preservar a fertilidade do casal. Né? O casal, por exemplo, agora no Covid, teve um aumento na clínica desse tipo de processo, que é o casal que a mulher já está com a idade aí de 38, 39 anos, está com medo de ficar esperando passar o Covid para fazer o tratamento, mas eles estão com medo de engravidar nessa fase agora de Covid, então eles têm procurado a clínica para ir lá, fazer a fertilização, formar os embriõezinhos e guardar para transferir posteriormente. Ok. Tratamentos oncológicos podem atrapalhar a fertilidade? Podem. Principalmente se faz uso de quimioterápicos. Quimioterápico é uma substância que atua em células com grande metabolismo, em grande atividade celular. Né? As células cancerígenas, elas são células que têm grande atividade metabólica, elas estão em constante multiplicação, igual aos gametas. Então, óvulos e sêmen sofrem com a quimioterapia. O óvulo sofre muito mais do que o sêmen. O sêmen, dependendo da quimioterapia, por exemplo, em casos de linfoma, por exemplo, o homem às vezes fica 1 ano sem conseguir eliminar espermatozoide, ejacular espermatozoide, mas depois volta normalmente. A mulher não, a mulher já tem uma destruição dessa reserva e é uma causa importante de infertilidade depois do tratamento. Por isso que a gente sempre recomenda congelar óvulos antes de fazer tratamento quimioterápico. Ok. A gente recebeu várias perguntas aqui nos comentários agora e a gente já tinha recebido também em relação a ovodoação e ovorecepção. Como que tá funcionando isso aqui no Vila da Serra? Na Vilara tem um banco de óvulos próprio? Tem. O nosso banco ele está sempre deficitário. Tem muito mais procura do que oferta. O Brasil é muito complicado. Então, a gente acaba lançando mão de um banco de óvulos internacional, porque até 2017, apenas pacientes em tratamento que tivessem menos de 35 anos, que estivessem com uma produção exagerada de óvulos, elas poderiam doar parte dos óvulos para outra paciente. A partir de 2017, qualquer pessoa com boa saúde, abaixo de 35 anos e acima de 18 anos pode doar. O problema é que o brasileiro não tem o hábito de doar. Né? A gente não doa nem sangue, quanto mais óvulo. Né? Passar por um tratamento hormonal, passar por sedação, por um processo que é a punção, as pessoas não se habilitam a fazer. Então, acaba que nós temos que recorrer mais a banco internacional. Hoje em dia, a gente tem parceria com um banco europeu, que tem a sua sede agora na América Latina, na Argentina, e a gente importa esses óvulos. Foi a forma que nós encontramos de agilizar, porque tentamos montar um banco próprio, mas é insustentável. É muito mais procura do que oferta. Ok. A Miriam perguntou em relação à isca. O que fazer quando se é diagnosticado com isca? A isca é a infertilidade sem causa aparente. Né? Angustia demais o casal, porque eles ficam doidos para ter uma causa. Né? Eu queria tanto ter uma causa, porque aí a gente ia lá e tratava a causa e pronto. Eu falo que não, melhor ter isca mesmo, né? Raiz, né? Que não tem nenhum problema ovocitário, porque às vezes os exames todos que a gente faz, no homem é fácil. Você faz o espermograma e vê o sêmen, vê o espermatozoide. Agora a mulher faz raio-x, ultrassom, ressonância, faz tudo e não vê o óvulo. Então, às vezes, a causa da infertilidade é o óvulo. Então, uma isca que dura mais que 3 anos, igual eu falei, né, de 2 a 3 anos, essa daí tem que ser tratada com fertilização in vitro, porque a fertilização in vitro ela vai ser usada tanto como diagnóstico, né, porque aí nós vamos ver os óvulos, nós vamos ver os óvulos sendo fertilizados, nós vamos ver o desenvolvimento embrionário inicial, nós vamos ganhar uma série de informações que vai nos ajudar a dar diagnóstico e, quem sabe, o tratamento.
Agora, a isca com menos de 2 anos, o recomendado é se tentar com técnica de baixa complexidade mesmo, né? Se o casal estiver tolerando, eu falo que o tratamento tem que ser a três, né? Do lado de cada mesa é tudo muito fácil. Do lado de lá, às vezes, tem um estresse, né? O casal já está tendo relação sexual, às vezes, programada, né? Empurrada a goela abaixo há 1 ano. E você vira para eles e fala que tem que tentar durante 3 meses, a 5 horas marcada, eles não topam, né? Então tem que ser dividir o peso, eu falo. Entre os três, a gente chegar a um acordo o que fazer. Agora, sair fazendo videolaparoscopia, exames muito elaborados, né? A videolaparoscopia é uma cirurgia, querendo ou não, é uma cirurgia com anestesia geral. E tem pessoas que indicam videolaparoscopia para infertilidade sem causa aparente. Não tem nenhum cabimento científico fazer isso. Não, ok. Doutor Marco, a gente ainda tem algumas perguntas aqui, o pessoal tá mandando mais perguntas, mas nosso tempo tá bem apertadinho agora. Você quer Ah, fazer um geral, dar mais uma, Então, mais fala assim algumas mais ou informações? menos sobre o quê? Que aí eu vou lá e dou um geralzão. Vamos lá. A endometriose, Quem já já, né? endometriose, ligadura de trompas, vasectomia, Hum, varicocele. legal. Então vamos lá. Varicocele. Operar ou não operar? Varicocele. Só se opera. Vou rapidinho. Nós vamos fazer Marília e Gabriela. Varicocele. Operar ou não operar? Só se opera varicocele se houver dor ou a varicocele ela é volumosa e altera a anatomia, a forma da bolsa testicular. Quer dizer, fica aquela bolsa testicular grande. Varicocele, operar varicocele para melhorar a fertilidade não resolve. Não resolve. Não precisa. Ligadura de trompa. O que fazer? Reverter, vasectomia. Reverter ou fazer FIV? Fazer FIV em ambos os casos. Por quê? Antigamente, quando nós fazíamos a ligadura de trompa, a gente só ligava, a gente colocava, pegava a trompa, que estava assim, fazia assim e ligava. Só que isso tem uma falha. Uma em cada 150 mulheres poderiam engravidar, porque a gente ligava assim e ela ia lá e juntava depois. Então nós começamos a cortar, tirar um pedaço da trompa, por causa medo de processo, né, de falha da técnica. Então você ia lá, hoje, se antes você fazia assim, agora você arranca um pedaço e coloca uma trompa aqui e outra aqui. Voltar com a trompa para recanalizar, a grossura de uma trompa para outra, como já são porções diferentes da trompa, não consegue recanalizar. Então, os resultados são péssimos. Vasectomia, a mesma coisa, com mais uma complicação ainda. O homem é produtor de espermatozoide. Então, eu faço vasectomia, o homem continua ejaculando, mas o espermatozoide não sai. Ele fica no testículo. E se eu sou produtor de espermatozoide, para onde que vai esse testículo, esse espermatozoide? Então, o corpo começa a produzir anticorpos contra os espermatozoides. Que, quando eu faço a reversão da vasectomia, depois de 5 anos de vasectomia, esses espermatozoides eles já sofrem dentro do testículo o ataque de anticorpos. E aí, então, a taxa de gravidez com isso é péssima. Então, fertilização in vitro. Endometriose? O que mais? Recebemos esperma 90% danificado. Como resolver? Depende. Estereoscopia ajuda a engravidar? Esteroscopia, não. Esteroscopia não ajuda a engravidar, não. É só se a paciente tiver, por exemplo, um pólipo, um mioma submucoso, que é um mioma que se projeta para dentro do útero, aí você tem que retirar para diminuir chances de abortamento. Esperma 90% danificado. A gente tem que ver que dano é esse, né? Se ele tem alteração de motilidade, isso aí a gente consegue reverter e melhorar no laboratório. Ótimo. Gente, se tiverem muitas perguntas ainda que não foram respondidas, manda para a gente, deixa lá no nosso, manda um inbox falando que quer uma parte 2, já sugerindo o tema, mandando as perguntas que a gente avalia tudo isso. Se for o caso, a gente convida o doutor Marco para voltar aqui de novo Prometo que eu e falo menos. esclarecer. Não, foi ótimo, é muito importante, é muita pergunta mesmo que tinha. Então, se precisar de uma parte 2, convidamos o doutor Marco aqui de novo, manda para a gente ficar sabendo o que vocês querem. Doutor Marco, quer Beleza. fazer um fechamento, falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer muito o espaço, né? Minha primeira vez aqui no ao vivo no Instagram, estou me sentindo o cara mais chique do mundo. E eu acho que é isso, essa
essa iniciativa do hospital é muito legal, né? A gente fazer esse bate-papo com o leigo, né? Porque a gente faz isso com o residente, né? A conversa é diferente, né? E esclarecer o pessoal nessas épocas de que a mídia, né? Tá tão difícil, né? Eu falo que eu estou ficando velho mesmo, porque na minha época, quando eu era pequenininho, minha mãe procurava, às vezes quando eu estava com meu irmão, que tinha muita alergia, minha mãe, então, ela resolvia procurar um médico famoso, que perguntava assim, qual que é o médico famoso aqui que tem em alergia? Porque normalmente o médico famoso era um médico bom, né? Era aquele médico que resolvia tudo. Hoje em dia, com a mídia, o médico famoso não necessariamente é o bom. É o cara que está na mídia, é o cara que tem muitos seguidores, e às vezes esse cara, para se manter na mídia, ele fala coisa que não procede, né? E aí ele vai desinformando o paciente. Isso cria um problema para nós muito grande, porque fica parecendo que a gente não estuda, que a gente não está acompanhando, porque esse cara todo dia publica algo novo, algo miraculoso que a gente ainda não falou no consultório, e gera mais ansiedade no casal, né? Então, vocês estão de parabéns, você está de parabéns com essa iniciativa, você que está liderando isso. Muito obrigado mesmo pelo espaço para poder conversar com o pessoal e poder esclarecer um pouquinho essas dúvidas corriqueiras. Ótimo, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Você recebeu aqui vários elogios, Tô vários vendo aí. abraços de várias cidades. Que Então, bom. muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada quem participou com a gente até agora. Qualquer outra dúvida, sugestão de tema, manda para a gente inbox também, que, como o Dr. Marco falou, esse é um espaço para esclarecer dúvidas e trazer informação confiável para a gente, né? Para nós leigos. Então, manda suas dúvidas lá, manda sugestão de tema. Semana que vem já temos uma nova live programada, que é sobre câncer do aparelho digestivo, com o Dr. Luiz Gonzaga. E temos também na terça-feira nossa segunda live Entre Mães com a Cleonice. Então, esperamos vocês aqui. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, doutor Marco. Obrigada. Tchau, muito obrigado.